Boa noite a todos, sejam bem-vindos no A Live é Delas. Vamos chegando. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Assalamu alaikum. Já vou chamar você. Abi, eu tô te vendo. Só quero posicionar legal aqui, que tá meio para baixo. Ótimo, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a live aqui. Estamos ao vivo. Na live é delas. Vou chamar a Bia aqui para a gente já dar início à nossa conversa. Vamos entrando. Oi, assalamu alaikum. Walaikum salam, querida, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Alhamdulillah, tudo certo. Que bom, Abi, que você está aqui. Quero primeiramente te agradecer por ter topado, por ter aceitado o convite de vir falar aqui. Estou muito feliz e curiosa de saber um pouco mais da sua experiência, da sua história. Tá certo? Então vamos começar a dar início. Se você observar algumas mensagens aí, quiser dar uma lida e já responder, né, para interagir com as pessoas, aí fica à vontade, tá? Ô, Tá Abi, bom. você pode fazer uma breve introdução, fique à vontade. Então, o nosso tema de hoje, né, vou falar para as pessoas que é muçulmana, eu coloquei aqui, ela é revertida, tá, gente? Então, ela mora nos Estados Unidos, então ela vai contar um pouquinho dos desafios da identidade dessa, né, o desafio que ela encara sendo muçulmana nos Estados Unidos. Então, é com você, Abi. Obrigada e seja bem-vinda. Obrigada a você. Olha, eu não preparei nada antes de entrar na live, eu não pensei no que falar, então Não, se eu mas falar é, alguma baboseira, me desculpe. imagina, é um bate-papo mesmo entre mulheres, manas, então fica à vontade. Nada muito formal, até porque eu nem gosto muito disso, nem sou muito assim. Fica à vontade, viu? Tá. Então, eu sou, como você disse, uma muçulmana revertida. Eu me converti ao Islã em 2016, em agosto. E desde então eu tenho vivido como uma muçulmana nos Estados Unidos, que tem certos desafios, mas por um lado é bom, tem muita coisa boa de ser muçulmana aqui, especificamente. Eu moro em Nashville, no Tennessee, e é uma cidade muito diversificada. Então, tem muitos muçulmanos aqui, é muito comum ver mulheres de véu na rua, de hijab. Ah, toda, Muitas vezes, quando saio na rua, eu encontro outros muçulmanos e falo assalamu alaikum e tal, então não me sinto estranha, sabe? Sei. Que bom. Ah, eu não sei mais o que dizer sobre mim, eu não me acho tão interessante assim, É, então. sim, tem muita coisa aí, a Bi. Para quem não sabe, a Bi, ela é americana, ela é casada com um brasileiro, né, a Bi? Então, Verdade. fala um pouquinho aí dessa sua jornada para o Islã, que na verdade você era cristã, uma cristã que usava hijab, né? É, Que eu te conheci quando era cristã ainda e usava o hijab e todo mundo ficava meio confusa, né? Então, acho legal você falar dessa transição e falar também né, nesse período, nessa era Trump, que você, né, que aqui também era Bolsonaro, é um pouquinho difícil, né, a gente um encarar, pouquinho só um é um pouquinho. pouquinho, encarar essa nossa identidade islâmica, né, é um desafio todos os dias, porque né, o que eles falam às vezes é algo algo que seria contra o muçulmano, né? Então a gente fica um Uhum. pouco meio preocupada. Então fala tudo isso aí. Então primeiro fala de você antes de conhecer o Islã, né? Que você era cristã, usava véu e tal. Então uh, Então, eu comecei a usar o hijab bem antes de pensar em me converter ao Islã, e todo mundo ao meu redor ficou muito confuso com isso.
Mas, por mais estranho que pareça para muita gente, existe uma Uhum. grande comunidade de mulheres cristãs que usam o hijab por Uhum. motivos bíblicos. Então, eu não fui a única, não era a única, e com certeza tem muitas que fazem isso até hoje. Eu comecei a usar o hijab por causa de uma parte da Bíblia que fala que as mulheres cristãs devem cobrir a cabeça quando oram Uhum. ou quando falam de assuntos religiosos. Mas aí, quando eu entrei em espaços, principalmente na internet, de outras mulheres que usavam algum tipo de véu, eu encontrava sempre muçulmanas. E Sim. naquela mesma época, eu comecei a questionar a minha fé cristã. Eu tinha dificuldades para orar, para ler a Bíblia. Para mim era muito difícil. Eu, eu não sabia bem no que eu acreditava, mas eu sabia que existia um Deus e que eu amava Ele e queria conhecer Ele. Aí eu comecei a pesquisar depois de me casar. Primeiro eu me casei com um homem cristão e por um tempo eu me senti tranquila até. Eu comecei a pensar, bom, eu posso ser cristã, eu acredito, eu vou usar o hijab, eu posso ser uma cristã estranha, mas eu vou ser cristã. Mas depois de um tempo eu não consegui me obrigar a acreditar na Bíblia. Eu tinha certas coisas, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, por exemplo, a crença que Jesus era divino, isso também eu não conseguia acreditar mais. Eu não confiava mais na Bíblia em si. Eu não queria basear a minha vida em um livro que eu não acreditava mais. Uhum. Aí eu comecei a pesquisar sobre várias religiões, eu li um monte de livros sobre várias crenças, e quanto mais eu pesquisava, mais eu me apaixonava pelo Islã. Aí, parece que Tô, travou. agora voltou, voltou. Tá, tá. Deu para ouvir o que eu falei? Isso, se apaixonava mais pelo Islã, eu parei ali. Tá. Ok. Eu comecei a conversar com mulheres muçulmanas sobre o Islã. Uhum. E quanto mais eu pesquisava, mais eu acreditava. Até que, enfim, um dia eu cheguei a fazer a Salah. Eu rezei Isha uma vez. Eu, eu levei meia hora para orar, porque eu não sabia fazer direito, era muito confuso para mim, tudo em árabe e tal. Mas eu orei, eu lembro que depois de me levantar do último sujud, eu comecei a chorar. Eu estava totalmente suada de ansiedade, estava tremendo. Eu Uhum. pensei, bom, se eu sei agora que eu acredito no Islã e eu tenho que fazer recitar a Shahada, que não tinha como fingir mais para mim mesma que eu não era muçulmana. Certo. Nossa, que lindo, Abi, que lindo. E como que é a sua relação com seu esposo, né? Porque você conheceu ele, você era cristã, né? E daí, com Uhum, o tempo, nessa jornada, você conheceu o Islã e acabou se revertendo, uhum. né? E agora você é muçulmana, ele continuou sendo cristão, né? Como que é essa convivência de vocês? Quando você se reverteu, teve algum impasse aí? Ah, né, no seu relacionamento, alguma coisa que aconteceu? No começo foi difícil para nós dois. Uhum. Eu lembro que eu até não queria conversar no começo sobre as minhas dúvidas sobre o cristianismo, porque eu tinha medo dele querer se separar de mim. Mas Uhum. eu não deveria ter pensado assim, porque ele queria me apoiar, ele queria me Certo. ajudar, mas ele tinha muito medo. Eu acho que a maior coisa que dificultou o processo para nós foi que quando você casa com alguém, você tem certas expectativas. Você espera Certo. certas coisas da outra pessoa e você sonha muito no que vai acontecer durante o casamento. Você pensa, no nosso caso, pensávamos que íamos frequentar a igreja juntos, que nós íamos orar Certo. juntos. E quando eu me converti para o Islã, tudo mudou. Não teria mais essa coisa de ir na igreja juntos. Eu não teria quem me acompanhar na mesquita. Então tínhamos Sim. que mudar um pouco a nossa visão do futuro.
Uhum. Mas sabíamos que nós amávamos muito, que tínhamos muito Sim. amor, que tínhamos. Nós levamos muito a sério o que dizíamos no nosso casamento, que íamos amar, Uhum. nos amar e ficar juntos até que a morte nos separe. Nós levamos isso muito a Uhum. sério. Uhum. Mas foi um pouco difícil. Uma coisa que me assustou muito no começo é que alguns muçulmanos mais conservadores diziam que você tinha que se separar do marido cristão se ele Uhum. não fosse se converter também. Eu conversei com alguns cheques sobre isso, Uhum. disseram que isso não era a verdade, se ele me apoiasse, então eu poderia ficar com ele. Uhum. E, bom, o que mais dizer sobre isso? Eu acho que eu já falei tudo. Sim. E como que é a sua vida aí, Abi? Porque, assim, né, com a sua família, né, quando você, né, acabou aceitando o Islã, né? Porque todo mundo, acho que o choque não foi grande quando você. Porque aqui né, comigo, pelo menos, quando eu me reverti, não foi uma questão tão grande, porque, né, era algo bem íntimo. Mas a partir do momento que eu comecei a usar o lenço, aí eu externei isso. Todo mundo começou a ver, né, que de fato eu Uhum, era muçulmana. Então essa parte foi mais difícil, né, das pessoas me observarem de lenço, de hijab e tudo. E você já estava de hijab, né, sendo uhum. cristã. Então assim, eu acho que você Eu não teve fiz o tudo ao choque, contrário, né? não teve aquele choque das pessoas te verem de hijab e falar, bom, agora ela é muçulmana. Mas, né, acabou que as pessoas souberam, né? Não sei se você meio que contou para todo mundo, ou se as pessoas, assim, eu digo da sua família, os amigos, ou se Uhum. você foi, né, deixando e eles foram descobrindo. Como que foi, assim, para sua família, para os amigos, né? Essa coisa assim, agora eu sou muçulmana, tipo. ah, Bom, eu tenho uma relação complicadíssima com a minha família. Com meus uhum, sogros e a família do meu marido está tudo bem. Eu tenho uma uhum. ótima relação com eles. Mas a minha família é uma loucura. Eu não tenho relações com a maior parte da minha família. Mas Uhum, quem está envolvido na minha vida, eu ainda não me comunico muito com essas pessoas. Eu não costumo uhum, falar do que eu sinto. Então, eu nunca cheguei a falar, por exemplo, com a minha mãe e falar: mãe, estou pesquisando sobre o Islã. Eu sabia que se uhum, eu fizesse isso, ela ia se revoltar. Ela é muito uhum, preconceituosa. Eu lembro que quando eu era criança, uhum. travou de Voltou. novo. Voltou. Eu É que lembro que a a sua internet às internet vezes não tá tão estável assim. Não é, sei. Mas vamos seguindo, que volta. tá. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, a minha mãe me falou que as mulheres muçulmanas usavam um véu e que por cada cabelo que aparecesse debaixo do véu, ela ia passar 1000 anos no inferno, que essa era a crença dos muçulmanos. Nossa. Eu sentia muita pena das muçulmanas, até que um dia eu aprendi a verdade. Mas Com certeza. isso mostra um pouco da falta de conhecimento que há na minha família. Uhum. Simplesmente não entendem Sei. outras religiões, outras culturas, enfim. Uhum. Já sabiam que eu era meio diferentona porque eu casei com um imigrante. E Sim. isso foi chocante. Eu casei com 16 anos, todo mundo ficou chocado. Eu não, por causa disso, eu não tenho mais relações com três tias minhas que não Uhum. conversam mais comigo. Então, assim, eu acho que eu já tinha feito algo tão radical que as pessoas pensavam, bom, agora quem sabe o que esperar dessa mulher louca? Então, quando eu me converti, algumas pessoas. Bom, a minha mãe, ela disse que eu ia ao inferno Uhum. porque eu tinha rejeitado Jesus, salvei dela. Uhum. E simplesmente não conversamos mais sobre. Quando eu falo algo na minha religião, tipo, peraí, eu tenho que orar, está na hora de fazer a salá. Ela fica. Faz tempo que eu não vejo ela, mas ela ficava muito, tipo, tensa. Parecia que eu tinha falado algo terrível, sabe? Uhum. Eu Ou ela sei. fingia não ter ouvido, às vezes. Também Uhum. acontecia muito isso. Ah, Uhum.
Eu tenho uma tia que eu nunca conversei diretamente com ela sobre. Eu acho que ela sabe que eu sou muçulmana, eu já falei, mas ela não foi assim uma conversa que sentamos e eu falei, bom, tia, eu me converti ao Islã. Porque eu não tenho essa Uhum, proximidade, não é uma pessoa que eu sinto o dever de chegar e falar do que está acontecendo na minha vida. uhum, Os certo. meus sogros, eles não sabiam o que era o Islã. Quando eu falei, sogra, sogro, eu me converti, eu sou muçulmana agora, falaram, mas você não é árabe? E foi bem assim, sabe? Eu tive que explicar desde o começo que o Islã é uma religião, não uma etnia, que eu não mudei de etnia e sim de religião. E eu lembro que eu foquei muito nas coisas que temos em comum na conversa. Eu falei muito sobre eu continuo acreditando em Deus, e de fato eu acredito mais nele do que nunca. Eu acredito que seja um só, que nós amamos a mesma, o mesmo ser, o mesmo Deus. E eu foquei no que tínhamos em comum. E eu acho que isso ajudou muito. Nunca foi assim algo problemático para os meus sogros, para minha cunhada. Uhum, Eu tinha começado a usar o véu já, então eu expliquei que, segundo o Islã, eu teria que usar o véu na frente de tais pessoas, e na frente do meu sogro eu poderia tirá-lo. Foi tranquilo. uhum, Agora, o maior desafio mesmo foi com o meu marido, que ele ficou muito triste no começo, mas ele sempre quis me apoiar. Hoje em dia, ele trabalha à noite. E ele uhum. está trabalhando na hora de Fajr. E ele liga e me acorda para orar. Ai, que linda, Vi. Que É, bonito isso. e Nossa, quando até eu. me emocionei. É muito lindo Que mesmo. é. Ele é um amor. Eu nunca imaginei que eu poderia encontrar alguém tão incrível. Que legal. E uma fala sua, assim, que eu me vi, né? Eu me vi em vários pontos, assim, porque eu também nunca tive uma conversa, assim, com a minha família exatamente, de falar, olha, sou muçulmana agora. As Uhum, pessoas foram meio que aos poucos observando isso. Só que, assim, aqui no Brasil tem muito disso, das pessoas acharem que, você não é árabe, por que que você se veste assim? Ou por que que você, né? Existe essa confusão de nacionalidade e religião. E uhum, como que é aí nos Estados Unidos? As pessoas te veem e pensam que você é árabe ou não? Existe bastante revertidos, assim, como que é para você, assim, aí na sua região, pelo menos, né? Porque aqui é batata. As pessoas me olham, libanês, seu pai, sua uhum. mãe, sua avó, tentam achar em qualquer uma da minha família que seja árabe, sabe? Então, e confundem, né, a árabe, nacionalidade com religião. E como que é a realidade dos Estados Unidos aí? É um pouco menos pior, eu acho, mas isso não quer dizer que seja bom. Aham. A, a famosa pergunta que todo mundo faz para mim é: de onde você é? Eu falo, eu sou daqui. Ah, Mas de onde tá. são seus pais? São daqui. Mas de onde Daqui. são seus avós? Até que enfim me perguntem, mas por que você usa aquilo na cabeça? Aí eu falo, eu sou muçulmana. Às vezes eu deixo a pessoa perguntar da minha ascendência inteira, só para ver a pessoa ficando mais confusa, porque é hilário para mim. Mas Uhum. depois de um tempo eu falo, eu sou muçulmana. Aí me fala, mas você não é de lá. Todo mundo fala essa Aham. frase, né? Você deve ter ouvido também, mas você não é de É, lá. de Eu lá, pergunto, eu pergunto qual lá? é verdade. Então é a mesma realidade, assim. Eu acho que não tanto pelo fato deles. Eu acho que os americanos eles estão mais acostumados, assim, então, Abi, no sentido né, de revertidos, né? Porque eu acho que tem muito mais imigrante aí, muçulmanos, do que aqui no Brasil. Agora tá chegando, eu acho que agora deu um estalo assim de diversidade de fato religiosa aqui no Brasil. Mas aí, enquanto nos Estados Unidos, eu acho que essa coisa da religião sempre foi um pouco mais diversa, né? Sempre teve muito mais imigrantes, muito mais pessoas de diferentes religiões, né? Eu acho. É Como que é a verdade. realidade? É verdade. O Islã está presente nos Estados Unidos desde a época da escravidão, que chegou Uhum, aqui como os primeiros escravos uhum, africanos e uhum, sempre existiu aqui desde então. Agora, muita gente sabe o que é o Islã, de uma certa forma, sabem que é uma religião mas acreditam que a maioria dos muçulmanos seja árabe. uhum.
e acreditam que o Islã é uma religião política, é o que dizem, é uma ideologia. E aí, disso vem o preconceito, que nós queremos tomar conta do Ah, governo porque é uma ideologia política, que uhum, nosso Deus exige que tomemos conta do país e do mundo. Tem essas uhum. conspirações, essas teorias de conspirações, assim, que você já deve ter ouvido falar. Sim, aqui foi começado, tem essa coisa, foi implantado isso também. Eu acho que também a gente teve muita influência, assim, porque assim, todo mundo que fala sobre os muçulmanos, o pessoal fala assim, mas lá nos Estados Unidos já teve caso, aí fala algum caso que teve, sabe? Ou algum atentado, ou alguma coisa, sabe? Então, a influência é muito grande aqui dos brasileiros também agora, porque eles também têm essa mesma teoria também, que antes nem falava muito de Sharia. Eu vejo que aí é muito, Ah, Sharia, Sharia, né? Aqui está começando também. As pessoas olham e falam, credo. Sharia. Antes não tinha isso, sabe? Assim, muito. Mas eu acho que é Vocês muita influência importaram de nós. americana. Eu acho que sim. É uma Verdade. pena. É uma É. pena. E eu acho que uma coisa que influenciou um pouco é que muitos evangélicos americanos vão para o Brasil para informar e ensinar os pastores Uhum. brasileiros. Aí nós, americanos, acabamos passando Entendi. essas ideias tóxicas para a comunidade Entendi. evangélica do É Brasil. verdade. Eu tinha esquecido dessa coisa de missões aqui. Realmente, aqui tem bastante americanos que vêm para cá, evangélicos, né, na maioria, e aí tem a questão também israelense, né? Porque aqui todo evangélico ele levanta uma bandeira para Israel, então eu acho que tem Aqui uma também. confusão e acaba colocando o muçulmano como negativo, né? Como algo muito ruim, né? Eu acho que é um mito que foi colocando, implantando aí na cabeça das pessoas, É, né? infelizmente. Infelizmente. Agora, Uhum. ah, alguém perguntou aqui se meu marido é Isso. brasileiro. E ele é brasileiro, ele não é muçulmano. Eu me converti e ele continuou sendo cristão. Ele não se converteu, mas ele me apoia. E falamos disso mais no começo da live. Isso. E é legal, Abi, eu até queria até comentar, né, que eu tava até conversando com meu marido, eu falei assim, nossa, a Abi, né, ela era cristã, tal, casou cristã com um cristão, e aí no meio, né, do caminho, ela se reverteu ao Islã, aí eu falei, né, nossa, ela deve ter ouvido alguma coisa, né, você muçulmano não pode estar casado com um cristão, né, é legal você ter trazido isso, que alguns sheiks até falaram, tal, e aí a gente estava até lembrando que tem até uma história no Islã que teve uma mulher que ela se reverteu primeiro, ela foi a primeira a se reverter e até esqueci o nome dela, ela é bem conhecida até. E aí o marido dela ficou um tempão, ele não queria assim aceitar a religião, ficou um tempão e tal. E o E profeta depois não mandou ela deixar o marido. não deixar o marido ou forçar ele a alguma coisa, enfim, ok o relacionamento, sabe? E Uhum. depois de um tempão, aí no final, ele se reverteu. Mas assim, o que eu quero dizer é que tá tudo bem, né? Exato. Esse relacionamento. A partir do momento que ele te respeita Ele né, super respeita, super apoia. então, assim, não há erro, né? Não tem o Uhum. que dizer. Então, é legal trazer o Islã para situações bem pontuais e específicas da nossa realidade aqui do Ocidente, né? Da América, porque né, não é todo mundo que né, nasce muçulmano e daí já nasce um monte de gente ao redor que isso também facilita bastante, né? Quando você nasce muçulmana, né? Você já tem Uhum. muitas pessoas, muitas referências, muitas outras amigos, família, então é muito mais fácil. E nós, revertidas, né, a gente tem um outro lado, né? As nossas demandas são diferentes, né? A nossa vida é Sim. diferente, né? Então, acho que tem que ter todo esse cuidado e esse olhar para quem se reverte também. É muito legal, assim, você trazer isso, que seu marido é cristão, porque eu acho que inspira muitas pessoas, assim, porque eu já vi relatos de muitas mulheres se converterem e acabou que os maridos não se converteram. E aí eu acho que no meio do caminho, eu acho por não ter esse respeito e diálogo que o Dani tem com você, acabou que o casamento não deu certo.
Mas a partir do Tem momento casos que o... também que a mulher a comunidade faz pressão nela, ou alguns sheiks salafistas Ah, fazem pressão sim, para ela se pressão para... separar. E a mulher se separa de um marido que ela ama. E os dois têm um casamento saudável. E poderia É haver diálogo. complicado, é bem Isso, complicado. eu lembro que antes de me converter, eu falei com um sheik sobre o meu Uhum, caso. Eu lembro que eu pesquisei muito. Eu conheço 4 sheiks que concordam que o meu casamento é halal, que não tem problema uhum, nenhum. E isso, são 4 que eu posso pensar agora na minha cabeça. Tem bem mais. Tem um grupo uhum. que eu participo no Facebook de mulheres revertidas que tem. Não, eu conheço 5 sheiks, inclusive uma sheika. Pronto, pensei em mais uma pessoa. Ai, que Que legal. e várias pessoas dizem que é halal, só que tem aqueles mais conservadores, mais rígidos, Sim, que deixam a misericórdia e a graça de Allah fora da religião, tiram isso e só pensam, não sei o que verdade. pensam, mas não pensam em situações diferentes, como a minha. É, porque é fácil, assim, a gente pensar num país islâmico, num país Uhum. que só tem muçulmanos. É mais fácil, né, a gente pensar dessa forma e o muçulmano seguir a religião, né? É muito mais fácil. Agora, você vem num país totalmente diverso, né, que existe muçulmanos, existe um monte de religião, e daí, né, e o que dizer daquela mulher, né, que se reverteu, né? Então, eu acho que tem realidades diferentes também, né? Ah, Uhum. mas é muito bom você trazer isso. Ah, a Karine colocou aqui, até aí nos Estados Unidos, quando a gente estava falando sobre, né, é árabe, né, essa confusão, né, de nacionalidade e religião. Aí ela colocou, esse é o nome do meu próximo livro, ela falou, que será um livro de prosa e gravura sobre esses casos. Ah, Legal. legal, muito bom. Porque é muito. Eu acho que toda mulher muçulmana que é revertida, eu acho que tem esse caso, né? Ah, você é de lá, você é daqui. Ela sempre vai falar a mesma coisa, não importa o lugar que ela esteja, né? Eu acho que ela sempre vai deparar com isso, né? Das pessoas perguntando se ela é de lá, né? De lá, sempre. Não falam Isso. não citam o nome de um país, sempre falam lá. Né? Não, não Lá, perguntam, você é da Arábia Saudita, você é do Egito, não. Você é exato. de lá? É. E aqui, como os Estados Unidos, também o Islã está presente desde a escravidão, né? Até a Karine fala que o Islã aqui do Brasil, ele é negro e ele é africano, né? E assim, como você disse na história, só que eu acho que aí não se perdeu, não sei se perdeu tanto, porque aqui quando a gente fala que o Islã já estava presente, né, com os malês, as pessoas meio que desconhecem assim essa parte da história. Eu não sei se aí nos Estados Unidos eles são mais instruídos ou teve alguma coisa que aconteceu para que as pessoas esquecessem dessa história, porque aqui o que parece é assim, vamos esquecer que existe um muçulmano, sabe? Vamos apagar isso de vez para que isso não seja no futuro contra a gente, sabe? Então, meio que foi apagado tudo. Então, algumas coisas que se tem, né, dos malês, né, que tem, dizem que uma igreja lá em Salvador era uma mesquita, porque tem todos tem Oh, algo em árabe, tem uma parte na igreja que aí até deixaram, sabe? Eu acho que deixaram porque acharam que era bonito, mas aí pesquisadores, historiadores viram que realmente aquilo era uma mesquita, porque incrivelmente foi erguida em direção à Meca, então tem várias coisas, sabe? Sobre isso. Mas, assim, o que eu quero dizer é que aqui no Brasil teve essa coisa do apagamento mesmo, sabe? Ai, uhum. vamos apagar que teve muçulmano aqui bem antes e pronto, né? Eu não sei aí se é falado dos negros, né, muçulmanos dos Estados Unidos, como que é isso? Ou querem apagar também essa história? Bom, aqui, depois do atentado do 11 de setembro, Uhum, teve meio que um surto de preconceito. E com esse surto de uhum. preconceito, muitos conservadores, politicamente conservadores, eles fizeram livros, criaram campanhas e, enfim, eles tentaram fazer o público acreditar que o Islã era uma nova invasão que nunca Ah, existiu antes no país e que se os muçulmanos começassem a criar comunidades no país, o que aconteceu em 11 de setembro se tornaria normal.
E Nossa, com esse preconceito veio o apagamento da verdadeira história do Islã nos Estados Unidos, bem como tem acontecido no Brasil. Só que esse entendi. apagamento é mais recente, creio eu. Antes tinha preconceito de uma certa forma com os muçulmanos, mas não tinha essa tanta associação, pelo que sei. E eu sou bem nova, então assim, pode ter coisas que eu não sei. Mas pelo que sei, essa associação entre os muçulmanos e o terrorismo e essa ideia que os muçulmanos são algo novo aqui, isso é mais recente. Uhum, sei. É, eu imagino assim que depois do atentado, né, do 11 de setembro, eu acho que foi assim. Muita gente procurou o Islã, mas também muita gente viu, né, como algo muito ruim, né, associar essa coisa de muçulmano com terrorista, né. Eu acho que teve muita coisa boa. Eu acho que até muito mais boa do que ruim, mas Eu num não diria todo isso isso. Eu acho que foi mais coisa ruim do que coisa boa, sinceramente. é. Eu acho que Aham, gerou tanto preconceito que eu não sei entendi. como que esse país vai se recuperar. Muitas mulheres tiraram o véu depois disso, pararam de usar o hijab. Muitas É. pessoas, sabe, mudou. Agora, eu acho que temos. A nossa comunidade tem mais medo agora do que tínhamos, ou do que as pessoas tinham antes do atentado. Nossa, é. E muita gente O que correu assim, atrás do conhecimento e sim, queriam conhecer o Islã e encontraram livros e artigos e por aí vai sobre o Islã que tinham coisas incorretas. Pessoas sim. faziam livros explicando como a lei Sharia ia tomar conta do país e quem queria conhecer o Islã por causa do atentado acabou conhecendo mitos e teorias de conspiração. Ah, entendi. E aqui acontece muito também, assim, as pessoas sempre vêm à tona essa coisa do 11 de setembro. As pessoas associam muito ainda esse fato do terrorismo, né? A irmã Alessandra disse, ficou muito feliz que seu marido apoia, e ela disse que realmente, se o marido apoia, não há problema nisso. É o que mais importa é o respeito, né, que ele tem por você ser muçulmana, né? Ah, Exatamente. a Karine falou que o livro é Tu é de brincadeira, lá. tu é de lá, é tipo assim, né? Porque realmente a gente escuta tanto isso que eu acho que tem que contar até num livro, né? Mas seria É, uma boa, viu, Karine, mesmo? Se foi uma brincadeira, seria uma boa mesmo você fazer. Ah, a minha prima mesmo parou de usar o hijab aí nos Estados Unidos, a Mana tá falando aqui, realmente aconteceu muito. O que é que eu gosto sempre de observar, olhar o lado positivo disso, né? Que eu soube de muitas histórias que as pessoas. Foi na época que mais as pessoas procuraram a mesquita, procurou o Islã, para ver se realmente isso era associado à religião, sabe? Por esse lado, né, se a gente olhar o lado positivo, foi muito bom, né? Assim, mas, uhum. infelizmente, tudo tem os dois lados, né? Infelizmente. É, Uhum, tem um lado positivo, é verdade. Tem uhum, muita gente com um coração sincero que queria conhecer a verdade, que queria saber o que tinha por trás de tudo que passava nos noticiários e tudo mais. E uhum, essas pessoas acabaram conhecendo o Islã. Mas é, eu não sei se. Eu acho que o que gerou de preconceito e tudo mais. Eu acho que o lado negativo é maior que o lado positivo. Mas talvez seja a uhum, minha perspectiva por estar aqui, eu posso estar enganada. uhum. Até que ela falou que a prima dela tirou, né, o véu porque ela sofria muito preconceito na escola. Eu até ia perguntar isso, Abi, se você existia uma diferença. Como você usa o véu há muito tempo, até mesmo quando era cristã, eu acho que eu quero até. Eu ia te perguntar se você tem preconceito com o lenço, né? Mas eu quero te perguntar se você tem se você. Qual que é a diferença do preconceito de ser cristã e usar o lenço e ser muçulmana e usar o lenço? Você Hum, tinha o mesmo olhar quando você falava, sou cristã, e as pessoas falavam, ainda bem, ou não, era a mesma exatamente. coisa. É. É, era bem assim. Eu lembro que eu fui até expulsa da minha igreja.
E um dos motivos era Uau! que eu usava o véu. E tinha esse preconceito. E um dos motivos era que uma pessoa tinha reclamado que tinha uma muçulmana, né, ensinando as crianças, que eu trabalhava com as crianças aos domingos. Entendi. Mas É, e você e era mes- cristã, né? eu era cristã, e mesmo falando isso, as pessoas falavam que eu era assustadora. Nossa. Mas assim, Mas, e quando falavam assim, nossa, você é muçulmana, você é cristã. Aí você falava cristã, as pessoas meio que ficavam mais é, confortáveis. exato. Nossa, que Eu louco. lembro de uma vez que eu fui numa feira dentro de uma igreja muito grande que tem aqui em Nashville, e eles fazem uma feira todo novembro. Eu fui Uhum. nessa feira e eu conhecia uma mulher que estava presente lá, e ela me viu e me cumprimentou e perguntou por que você está com isso na cabeça. Na época eu era cristã, então eu falei, expliquei os motivos da Bíblia e tal. E ela, então você ainda crê em Jesus, né? Eu, sim, sim, é claro. Ah, Nossa. tá. Que bom. Nossa, que estranho, né? Porque mesmo você falando que é cristã e trazendo tudo o que a Bíblia fala sobre o lenço, a pessoa ainda ela perguntou se você acreditava em Cristo, em Jesus. Nossa, é estranho, né? Essa Muito. resistência com o pano na cabeça, né? Que É, estranho é, essa é, coisa. é tão chocante para as pessoas usar um pano Isso. na cabeça. É apenas um pano, tem um significado para mim, mas você não vai te morder, não. Exato. É muito chocante mesmo. Parece que perturba, né? Eu É. sinto isso. Quando eu chego em alguns lugares, parece que eu tô perturbando as pessoas, né? Tipo assim, elas não Hum. estão mais à vontade. Elas param tudo que elas estão fazendo para me olhar, para falar alguma coisa, né? Parece que eu tô perturbando né? Eu acho que é tão normal a pessoa olhar e falar, olha, né, admirar se é o caso, ou tipo, ignorar, porque se não faz sentido para você, a gente ignora, né? Se a gente não faz sentido. Né? Então, mas é bem difícil esse lance, assim, das pessoas acharem que é uma coisa assim, nossa, esse Eu pano acho que dá tá. medo, faz as pessoas, porque as pessoas realmente acreditam, muita gente acredita que muçulmanos são terroristas, de fato, não é apenas uma fala, as pessoas realmente acreditam nisso. Então, ver alguém que obviamente valoriza e segue a religião islâmica, faz a pessoa pensar: será que essa pessoa é radical? Será que a pessoa É, vai me machucar? E isso não é uma desculpa de forma alguma, mas é o que eu acho que está acontecendo. Eu lembro de uma vez que depois de eu me converter, eu estava de véu e eu estive num restaurante mexicano. E eu hum, fui no banheiro e uma criança também estava no banheiro. E ela me viu de véu, ficou assim, me olhando com cara de terror mesmo. Ela estava aterrorizada e ficava olhando para minha cabeça enquanto eu lavava as mãos. Ela saiu correndo do banheiro, foi até a mesa dos pais dela e ficou apontando para mim e sussurrando, com medo no rosto. E aí os pais começaram a me olhar com uma cara de puro ódio. E eu olha conto que isso horror. como um exemplo de muitas vezes que as pessoas me encararam e olharam para mim como se eu fosse, não sei, como se eu estivesse prestes a explodir. Aham. É muito, muito ruim, assim, né, ter essa. Não, e o pior é que criança, né, e já vem com tanta, né, tanto preconceito, já vem com tanta coisa embutida, né, é uma pena. É A uma Maria, pena mesmo que os pais estão ensinando esse tipo de preconceito, porque as uhum, crianças nascem puras e não tem preconceito no coração, e os pais colocam essas coisas na cabeça delas. É triste mesmo. uhum. A Mariana está perguntando por que decidiu usar o hijab quando era cristã. Então, você falou que é na Bíblia, né? Você observou, mas quais são ou versículos, ou qual que é o sentido que você decidiu, né, usar ainda cristã? Bom, na Bíblia, no Novo Testamento, Uhum. existe um versículo em 1 Coríntios, se não me engano, que diz que a mulher deve cobrir a cabeça, senão é uma vergonha para a família dela e para ela mesma. Hum, E diz explicitamente que a mulher deve cobrir a cabeça quando ora, ou quando testemunha, ou quando. Basicamente quando fala de assuntos religiosos, quando está na igreja e por aí vai.
E eu li isso, eu pesquisei muito sobre para ver se era algo que já tinha sido, como se diz, abrogado por Uhum. outros versículos, ou se era algo válido. E pelo que li, pelo que estudei depois de ler coisas de outros pastores que escreveram sobre, depois de conversar com outras cristãs, eu resolvi seguir aquilo. Eu ainda acredito que dentro da teologia cristã existe sim um mandato da mulher usar o véu. Eu acho que é o que a Bíblia diz. Agora eu não me preocupo tanto com isso porque não sou cristã, mas é o que a Sim, Bíblia diz de sim. fato. E Muito legal, Abi. até muitas católicas costumavam usar um véu de renda na cabeça quando iam na missa. Então era algo Uhum. muito comum antigamente, não é tão Sim, comum sim. hoje em dia. Minha mãe pegou essa fase que ela usava lenço para entrar na igreja. Tem uma igreja aqui que usa, é, é uma igreja evangélica, mas elas usam também para ir para a igreja. E aí eu lembro que Uhum. você era cristã ainda, eu fui para Jerusalém, não sei se você lembra. E Eu daí lembro. as mulheres só podem entrar na igreja do Santo Sepulcro de lenço, só de lenço, e orar e tal, e Uhum. fazer suas coisas. Aí eu falei, né, que tinha muitas mulheres cristãs com lenço, ou seja, que você estava certíssima de usar o lenço, né, sendo cristã. E daí eu falei assim, nossa, eu preciso falar com a Bia, assim, eu acho que ela vai achar super bacana, assim, porque eu acho que você se sentia muito, como fala, assim, não representada, né? Era só você e todo mundo meio que, né, falando, né, achando estranho, né? Uhum. Às vezes a gente se sente um pouco, nossa, né, não tô sendo, não vejo ninguém fazer isso, né? É sempre legal se apoiar em uma outra pessoa, né? Saber Sim. que outras pessoas fazem isso, né? Então, lá em Jerusalém, as mulheres realmente entram, só podem, isso que é o caso, só podem entrar de lenço lá. Eu lembro Mas, que você gravou um vídeo disso e me marcou no Facebook. sim, Eu é lembro verdade. disso. Já faz um tempão já. Legal. Muito tempo. Nossa, sou outra pessoa hoje em dia. É incrível como a Verdade. vida me fez mudar. Sim, sim. É isso mesmo. A, a irmã está colocando aqui que as pessoas estão adaptando suas vidas à religião, né? E com isso os costumes e tradições estão sendo esquecidas. Eu acho que tem que andar muito junto, assim, sabe? É claro que tem muita coisa que pode ser da sua cultura, do seu costume, que fere a religião, né? Mas Uhum. algumas coisas, na sua maioria, não vai contra a sua conduta religiosa, sabe? E infelizmente as pessoas olham, né? A gente acaba não fazendo aquilo, que nem aqui no Brasil tem muita problemática dessas coisas, sabe? Por exemplo, sobre o carnaval. Sobre, né, todo Natal, nossa, é incrível, né? Sempre tem assim, Oh, o todo ano. muçulmano, o muçulmano comemora Natal? Gente, não era nem para existir essa pergunta. O meu marido que fala, por que as pessoas perguntam, por que existe um vídeo de sheiks, de líderes religiosos falando sobre muçulmano comemora Natal? Cara, é óbvio que o Natal não é comemorado, né? Mas acontece que é uma festa totalmente comercial, né? Que virou comercial. Então, não é em aspecto só religioso, né? Então, e faz parte, eu acho que isso grita muito quando eu sou mãe, né? Então, os meus filhos estão inseridos aqui no Brasil, então grita muito essa coisa. Festa junina, Halloween. Cara, assim, é muito difícil você não, sabe, não inserir eles, porque você é muçulmano. Aí você acaba não mostrando que a sua religião é tolerante, porque é uma confusão, sabe? Eu acho que existe sempre o equilíbrio. O Islã é equilíbrio, né? Eu acho que isso é muito Eu importante concordo. lembrar disso, né? Antes de tudo. Eu E acho que eu. nós não somos obrigados, como muçulmanos, todos nós muçulmanos, não somos obrigados a deixarem a nossa identidade cultural Uhum. de lado. Tem certas coisas que sim, devemos deixar de lado. Comer, sei lá, bacon é um exemplo óbvio, mas tem muita coisa que faz parte de quem nós somos. E o Islã é para todos, é para toda a cultura. O Islã não é uma cultura. Com certeza. E, de fato, eu acho completamente possível integrar a minha identidade islâmica com a minha identidade como americana, como pessoa casada com um brasileiro, como pessoa que gosta de ler. Todos os aspectos de mim podem ser unidos em um ser só. Eu não tenho que
abandonar a minha fé islâmica para participar de certas coisas culturais. Exato. Nossa, você resumiu o tema da live nessa frase aí. Exatamente. Exato. Eu sempre, quando eu me converti, na verdade, eu tive muito medo. Assim, eu entrei numa confusão sobre mim, assim, da minha identidade muito grande, assim. E é muito difícil isso a gente não se encontrar, né? Porque a gente quer ser muçulmana, mas ao mesmo tempo a gente quer ser brasileira, né? No seu caso, americana, você quer colocar os dois, né? Porque eu acho que as pessoas meio que forçam você a mudar tudo exatamente. Aqui no Brasil tem muito essa coisa do quando a mulher ela se converte, ela acaba dependendo, né? Porque a gente tem uma influência muito grande dos árabes, tem aquela coisa de arabismo, né? De vestir a baia, sabe? Eu Ter até essa gosto de coisa abaya, porque é de. Sim, confortável. eu Eu também não tenho adoro. nada contra, mas assim, isso não é algo que você tem que fazer, né? Assim, Exato. Existem roupas tipo, completamente modestas exato. e Não também pode eu, perder isso de você, né? Assim, enquanto brasileira, enquanto americana, né? Eu acho que, né? Enfim, são várias questões. eu acho que é uma coisa que me ajudou nessa parte de não perder a minha identidade individual foi que meu marido não se converteu comigo. E ele me faz me equilibrar. Por Ah, exemplo, na legal. Páscoa, ele comemora a Páscoa, mais ou menos ele não vai na igreja por vários motivos pessoais dele, Uhum. mas ele me faz lembrar que outras pessoas não vivem do meu jeito, que outras pessoas têm suas crenças e que é possível ter um equilíbrio. No meu caso, eu não comemorei a Páscoa, mas eu comi os chocolates que ele comprou. Que legal, aqui também. E no dia depois da Páscoa sempre ficam em promoção, então tem um monte de chocolate barato na loja. Exatamente. É algo que é puramente comercial, né? Por exemplo, o ovo de chocolate, né? Assim, ovo de Páscoa, né? Isso para mim Não não é é algo. religioso. Eu não Não vejo isso é como haram. religioso. Para mim é Exatamente. uma comida e é uma comida que é tradicional nessa época do ano e eu como sem pensar nas doutrinas cristãs que geraram tudo isso. Eu simplesmente como pensando que Exatamente. é uma comida gostosa. Exatamente. Assim, no primeiro ano que eu me reverti, eu tinha muito. Eu entrei numa paranoia, assim, sabe? Hum. Eu meio que queria me apagar enquanto brasileiro. Nossa, foi muito difícil para mim, assim, essa questão, a questão do Natal, sabe? A minha família inteira me convidava e eu falava, e agora, sabe? Eu vou, sabe? Eu entrei numa confusão, assim. E daí, alhamdulillah, eu consegui entender vários pontos e ver que aquilo não era, não precisava, porque é minha família, minha mãe é cristã, sabe? Eu não vou comer a comida dela do Natal, sabe assim? Então, Hum. assim, eu acho que é bem isso, é equilíbrio. Mas é muito difícil você não se perder nessa coisa, sua identidade islâmica e a sua identidade, né, enquanto americana, aqui brasileira. Então, mas é bem difícil a gente observar isso. A Karine falou que ela ia para a missa de véu, porque ela sempre morou no interior do Ceará. Então, assim, quanto Hum. mais interior, mais tem esses costumes, Tradicional, né? é. São tradições mesmo que fica. É legal, eu acho muito bonito, acho muito respeitoso, assim, ter essa coisa do véu, Nós tal, né? sabemos que a Maria usava um véu também. Sim, Então, exato. eu acho que tanto as cristãs quanto as muçulmanas podem olhar para ela como um exemplo de como uma mulher deve se vestir, deve se comportar, enfim. A Maria, ela está perguntando, e é algo que eu queria já perguntar para a gente, até ser a última questão e a gente encerrar, que já está quase no O tempo. tempo tá voando, né? Tá demais, e a conversa está ótima, e assim, já vai fazer uma hora que a gente está falando. Se as muçulmanas são aceitas no mercado de trabalho, no campo de trabalho, como é essa questão nos Estados Unidos? Então, tudo nos Estados Unidos depende do lugar. Depende Uhum, muito. É impossível dizer que a situação de uma muçulmana na Califórnia vai ser igual à minha situação no Tennessee e igual à situação de uma mulher muçulmana em Nova York. Mas eu uhum. posso te dar alguns exemplos. Uma amiga minha teve que processar o gerente de um restaurante que ela trabalhava, porque quando ela colocou o véu, ele começou a ameaçá-la e dizer que ela era Nossa. terrorista, mandou Hum, ela parar de usar o véu, enfim, era terrível. E tudo porque ela se converteu e pôs o hijab.
Então, existem esses casos. Também existem casos em que a mulher vai na entrevista, é contratada e não acontece absolutamente nada. Ela pode oferecer a sala durante o dia, não acontece nada. Então, existe um espectro de coisas que podem acontecer. Tem casos terríveis e casos de aceitação total. Aham. Mas Mas ali. muitas mulheres. Uhum. Desculpa. Não, pode falar. Uhum. Tem muitas mulheres que ainda têm medo de usar o hijab na entrevista, por exemplo, porque pensam que Ah, podem não ser contratadas. Eu, particularmente, eu ainda não trabalho por causa da minha saúde, então eu não tenho experiências pessoais que eu possa contar para você, uhum. infelizmente. Uhum. Mas eu ainda acho que a representatividade muçulmana nos Estados Unidos é maior que aqui, por exemplo, Com né? certeza. Já teve caso de você ver mulheres muçulmanas, né, numa capa de revista, né? Se eu não me Hum, engano, já alguma empresa de maquiagem contratou uma muçulmana, né? eu acho que sim. Então, eu acho que esses casos, a representatividade ainda é maior. Mas, assim, por exemplo, aí onde você mora, você vê alguém trabalhando, por exemplo, você vai no supermercado, alguém muçulmano de hijab lá trabalhando. Você vê isso Sim, muito aqui em comum? Nashville. Ai, que Sim. ótimo, que legal. É muito normal. E é Aqui tão no normal Brasil. até que algumas muçulmanas nem falam assalamu alaikum, que Hum, já tem tantos muçulmanos no lugar que não dá para cumprimentar todo mundo. olha só. Ah, então não existe o apagamento da mulher muçulmana, tanto que vai ser até um tema da nossa live com uma irmã. Vai ser, eu acho que na quinta-feira. A gente vai falar sobre isso. Então não existe um apagamento mesmo, né, Eu acho da mulher. importante dizer que eu vivo em um centro urbano, Uhum, é uma cidade muito diversificada e muito grande. No nosso centro metropolitano tem mais ou menos 1 milhão de pessoas, de habitantes. uhum. Então tem muita diversidade aqui. Agora, mais no Ah, sim, interior, onde com certeza. eu cresci um pouco fora de Nashville. E nessas comunidades, quando eu saio de Nashville e vou para o interior para fazer alguma coisa, é totalmente diferente. Não se Eu encontra sei, muçulmanos na rua, imagino. tem um apagamento total. As pessoas acham que eu sou de outro país. Então, assim, não existe uma diferença enorme entre centros urbanos Aham, e o eu interior. imagino. Uhum. É a mesma coisa aqui. Eu acho que assim, em São Paulo é um pouco mais aceito, entre aspas, sempre muito Hum, entre aspas, porque já tem muito caso também de mulheres em São Paulo que não conseguem emprego. Então, assim, depende muito. hum, Mas assim, é visto como um pouco mais normal que nos interiores, mas assim, ainda não existe, assim, eu não consigo ir num supermercado lá em São Paulo e ver muçulmanas trabalhando, ou num banco, ou em qualquer outro lugar, não existe, uau. né? Então é bem difícil mesmo a gente encontrar. Eu digo assim, muçulmanas que usam hijab, né? Porque eu consigo identificar, a partir do momento que não usa, a gente não consegue identificar, né? Mas Uhum. o que eu sei é que existe, é muito grande aqui não existe uma aceitação para essas mulheres. E as mulheres que precisam entrar no mercado de trabalho muçulmano, elas precisam tirar, infelizmente, remover o lenço. E eu acho que é porque não existe pessoas É um trabalhando, sabe? ciclo, né? É um Elas não ciclo. conseguem, elas não conseguem emprego, tiram o véu, aí ninguém quer contratar E muçulmanas aí, de véu, que aí não nunca vai tem existir. muçulmanas de atrás. Nunca vai existir. Exatamente, esse é o ponto. Porque nunca vai existir, né? Porque elas tiram e daí, né? Porque existe essa coisa de ser aceita só sem o lenço, né? É muito, muito complicado, é muito, muito ruim. Então é isso, Abi. Alguém colocou aqui, infelizmente aqui em Goiás é raro usar o hijab porque existe muita falta de respeito por aqui, moro na capital ainda. Mesmo em Uau, capitais, a gente também tem. É bem complicado, é bem difícil. Aqui no Brasil a realidade é bem diferente ainda. Mas, ai, Abi, eu infelizmente. gostei muito de ter conversado com você. Eu Muito adorei a obrigada. conversa. Foi muito, muito gostosa essa troca, te conhecer um pouco melhor, assim, mais, né? Eu já te conheço, já faz um tempo,
mas a gente nunca teve uma oportunidade de sentar e conversar um tempão, assim, falar sobre Deveríamos esses conversar pelo pontos. Skype algum dia, pelo WhatsApp. Exato, com certeza, com certeza. Mas eu quero agradecer muito, agradecer as pessoas que assistiram a gente também. Sigam a Abi, ela tem um canal, né? Eu acho que tá um pouquinho parado, né, Abi? É, Como que é? eu e meu marido temos um canal chamado Casal América, contando sobre a nossa vida aqui nos Estados Unidos, como americana casada com um brasileiro imigrante. E nós não temos postado vídeos ultimamente por causa do meu marido, que ele está trabalhando muito, mas pretendemos voltar, não paramos de vez, é só uma pausa. Ah, que legal. É bem interessante, assim, o canal, assim, o que vocês falam da realidade, ele sendo imigrante, né, sendo brasileiro aí nos Estados Unidos, é Uhum. bem legal, é bem legal. Sigam a Bi, se inscrevam no canal, é bem, bem interessante os vídeos. Mas então é isso, Abi, muito obrigada. E olha, adorei muito, assim, Obrigada a conversar você. e a gente trocar essa experiência. É muito boa essa troca, essa conversa. Eu acho que a gente tem que sempre fazer isso com as irmãs, assim, para a gente se conhecer e para as pessoas nos olharem, né? Isso que a gente está falando. Se a gente não quer o apagamento das muçulmanas, a gente precisa também vir e Levantar falar e nossas nos. vozes. Exato, e nos expor, exatamente. Tá certo? Boa noite, muito obrigada e até uma Boa próxima. noite. Beijo. Beijo, assalamu alaikum, tchau, tchau, Walaikum obrigada. salam. Tchau.